E hoje eu vou conhecer uma das paisagens mais incríveis do mundo, a Calçada dos Gigantes. O conjunto de blocos de pedras tem cerca de 40 mil colunas e forma uma enorme calçada de pedras gigantescas. Parece que foram recortadas e talhadas à mão, de tão perfeitas. Formada por uma grande massa de lava basáltica, é resultante de uma erupção vulcânica ocorrida há mais de 60 milhões de anos. A calçada chega a alcançar 12 metros de altura em alguns pontos. São milhares de colunas verticais. Integrou a capa do álbum da banda britânica de rock Led Zeppelin.